A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos falar da banda capixaba Clube Big Beatles, celebrando 31 anos de atividades dedicadas à obra dos Beatles. Eles estão lançando o álbum Clube Big Beatles e seus sócios, uma edição especial de 16 faixas com a participação de vários artistas da música popular brasileira, de Pete Best, o primeiro baterista da banda de Liverpool, e de Tony Sheridan, responsável por lançar o grupo no mundo do disco. Um papo com Edu Henning, Márcio Iger, com auxílio luxuoso de João Baroni dos Paralamas e de Bruno Gouveia do Biquíni Cavadão. Tudo online, Casa da Quarentena. Começando mais um programa na quarentena aqui na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM São Paulo, aqui também no YouTube da TVT. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu não gosto, um assunto que eu não curto, Beatles. Que delícia! E a gente está recebendo o Clube Big Beatles, na pessoa do Edu Henning, que está com a gente, e também o Márcio Iger, que está com a gente também, que é da banda Big Beatles, Clube Big Beatles. E também participações super especiais, João Baroni, dos Paralamas, e o Bruno Gouveia, do Biquíni Cavadão. Queridos, o Bruno já esteve aqui, já é sócio, e o João Baroni está ficando sócio também, e o Edu agora é sócio. Enfim, todo mundo é sócio. Antes da gente começar a falar de Beatles e desse projeto tão legal, o Deluxe, que é o lançamento desse ano aqui da pandemia, todas as gravações que o Big Beatles fez, né, o Clube Big Beatles fez. Antes da gente falar, a gente tem que fazer um panorama de como vocês estão lidando com a nossa desgraceira de hoje, que é essa coisa da pandemia. Desde março, estamos mais de um ano parados, né? Biquíni Cavadão parado, o Paralamas parado, o Big Beatles parado também, sem apresentações. Então, eu queria, num rápido giro aqui, para cada um de vocês falarem como vocês estão encarando profissionalmente, né? E também do ponto de vista pessoal, essa pandemia, um panorama que a gente sempre faz aqui antes, para, inclusive, né, desejar saúde a todos vocês. Então, a gente quer saber como é que vocês estão. Porque agora a gente fala, como é que você está, né? E não só pergunta, né? Você está bem? Tal. É esse lado afetivo que a gente começa a bater um papo sobre isso. Quem quiser começar, o Edu, quiser começar, como é que você está? Eu acho que os nossos ilustres convidados primeiro, por favor. Eles estão apontando você, então começa você, Edu. Você quis se livrar, mas não deu certo. Não, eu estou me sentindo mais ou menos um gato em dia de faxina dentro de casa, intocado, quieto, com medo de tudo, achando tudo estranho, desconfortável. É um momento muito difícil para todos nós, né? Ao mesmo tempo produzindo, ao mesmo tempo tentando criar, inventar, porque eu acho que a cabeça da gente borbulha muito. Eu acho que todos nós aqui que vivemos ao longo dos nossos tempos todos criando, inventando. Então, de repente, você está confinado com preocupação, com medo, com a família, com os amigos. Então, você chega a um certo instante que é uma surpresa, um grande susto, e depois você vai encontrando o equilíbrio emocional e tentando produzir alguma coisa. É só a gente ver, agora recentemente saiu Os Quatro dos Paralamas, um puta documentário, o Bruno não para quieto, toda hora inventando alguma coisa, as pessoas se comunicando. Depois do grande susto, que foi o fato de ficar trancafiado dentro de casa, as pessoas estão abrindo suas velhas gavetas e colocando para fora alguns projetos, algumas ideias que estavam lá no fundão guardadas e tentando encontrar até o prazer, porque, acima de tudo, é lógico que todos nós precisamos trabalhar, tocar e ganhar um troco para pagar as contas, mas o que levou todos nós a esse caminho profissional foi o prazer, o amor, o sentimento positivo pela arte, pela música, pela cultura, isso que nos levou à música, do modo geral, nos levou aos palcos, aos vídeos, aos shows, aos discos, e, de repente, se a gente perder isso, acho que a gente fica muito deprimido. Então, acho que todos nós estamos, aos poucos, cada um na sua área, retomando as suas ideias, refazendo, tirando poeira de alguma delas, para que a gente possa ser criativo, ser produtivos. Você não pira mesmo, né? Márcio, você agora. Começar aqui com o clube, depois vamos passar para o...
Eu acho o seguinte, a gente... Você tem diversas facetas de artistas, né? A gente foi o primeiro setor a parar praticamente, né? O setor cultural, assim, e fatalmente seremos os últimos a voltar, assim, pela questão estrutural mesmo, né? De a gente meio que necessitar dessa questão de aglomeração e tudo mais. Estão ouvindo? Normal, tá beleza? Estão ouvindo, estão ouvindo. Não, tranquilo. Assim, o artista por excelência acaba sendo introspectivo mesmo. Então, a gente transformar isso numa questão produtiva, para alguns é complicado, para outros a gente acaba fazendo como o Edu falou, tirando os projetos da gaveta e colocando para rodar. A gente está meio que aprendendo, estamos trocando pneu com o carro andando, né? Vamos ver o que dá, onde é que vai parar isso, vamos ver. Vamos seguindo, vamos lá. Isso aí. Bruno? Cara, eu hoje, à tarde, eu vou para o estúdio botar mais vozes num disco de músicas inéditas, né? O Biquíni, eu conversei no ano passado com o pessoal, falei assim, olha, o Carlos Beni, né, baterista do Kid de Abelha, que foi produtor de vários discos do Biquíni, uma vez ele falou uma frase que eu nunca esqueci: quando você não tem nada, você tem tempo. Então, foi com base nisso que a gente começou a fazer, e eu tenho estado a mil por conta disso. Eu conversei com a banda e falei assim, gente, quando tudo se passar, que tal a gente ter um disco novo debaixo do braço? Sabe? Sair com músicas novas, além, naturalmente, da sede que o público vai ter de ouvir as músicas antigas, a gente vai ter o prazer também de tocá-las junto com um novo material. Eu já gravei 3 músicas, botei voz em 3 canções na semana passada, estou colocando mais 2 nessa semana, e a gente vai fazer um disco que, não por menos, vai se chamar Através dos Tempos. Então, essa é uma das coisas que eu estou fazendo. Fora isso, eu estou dando continuidade a um trabalho meu que já nutro já, porque há quase 10 anos, que é o Rock Your Babies. Inclusive, fiz rendições a vários artistas, o Paralamas foi um deles, né, tocando basicamente música instrumental de grandes sucessos de um determinado artista, mas em versões para os bebês. Eu digo mais para os pais dos bebês apresentarem a música para os seus bebês, né? Mas assim, é um resultado legal. Fizemos no ano passado, eu dei continuidade a isso, lancei do Capital Inicial, lancei do Charlie Brown Jr. Estamos trabalhando agora, nós vamos fazer o do Nando Reis, é o próximo da lista, e a gente dá continuidade a isso. Então, são várias coisas que estão acontecendo, né? E eu tenho que fazer isso, porque, assim, eu me lembro muito de um conto do Drauzio Varela, né, em que é um livro dele chamado Por um Fio, que fala sobre casos terminais. E aí, numa bela hora, o cara chega e fala assim, eu conheço, o paciente falando sobre a mulher no dia que recebe a notícia que ela tem uma doença muito grave. E aí ele conversa com o médico e diz o seguinte, assim, olha, eu não tinha nada quando eu comecei, entendeu? Mas eu estou com ela. Então, assim, o tratamento que tiver que ser feito, gaste tudo, entendeu? Não pense em limitar. Vamos até os últimos centavos, porque se isso acontecer, eu simplesmente continuarei tendo ela ao meu lado, o prazer de tê-la ao meu lado, que foi assim que eu conheci, sem um puto no bolso. E um pouco é isso que a gente está fazendo agora. Assim, mesmo que a gente assim, venha ficar completamente duro, a música não acaba, sabe? A música continua aqui, a gente continua, a nossa cabeça continua fervilhando com as ideias e a vontade de colocá-las para fora. E é um pouco isso que a gente está fazendo nesse momento para que a gente possa dar continuidade, não só como alento aos ouvintes, mas também para a nossa própria saúde mental. Isso aí. Olha, a propósito, os meus netos adoraram os CDs Baby, viu? Os meus netos adoraram. E eu também, claro. Fico feliz João Baroni. Pois é, pessoal, acho que a gente está passando por um momento realmente ímpar, né? Um negócio assim que ninguém dimensionava, né? Quando há um ano atrás a gente cancelou as nossas agendas, né? E ficou todo mundo naquele compasso de espera até passar esse pesadelo que não passou, né? Até agora, né? E estava conversando aqui antes da gente entrar no ar. Os Paralamas a gente ficou meio recluso mesmo. A gente está levando ao pé da letra essa coisa
distanciamento social e tudo mais, está quase um distanciamento antissocial. O Herbert no canto dele, o Bi no canto dele, eu no meu canto. E eu acho que o que está acontecendo é um mergulho profundo, né, que a gente está fazendo, né, nas nossas almas, né, e tentando manter um mínimo de esperança, de positivismo nesse quadro tão terrível que a gente vivencia há tanto tempo, né, por uma série de coisas que a gente não vai também entrar aqui, mas eu acho que a gente está com essa esperança, né, de que alguma hora as nossas vidas retomem qualquer coisa perto da normalidade, né? E quando isso vai acontecendo, a gente vai tentando se agarrar a esses momentos, né, de tranquilidade, né, que a gente possa, né, emergir. E eu tenho tentado dar um ressignificado, um monte de coisa que a gente não dava muito valor antes, né? Levar o cachorro para passear, limpar o cocô do cachorro, lavar a louça, né? Essas coisas que a gente antes fazia meio no automático, e agora você está ressignificando um monte de coisa, né? O seu relacionamento amoroso, a sua relação com teus filhos, né? A tua própria relação com o trabalho, né? O privilégio da gente poder ficar esse tempo todo sem trabalhar e ainda estar, de alguma forma, conseguindo ter o que comer, o que não é o caso de muita gente, e a gente tenta ajudar no que a gente pode. Então, acho que é uma provação que a gente está passando, né? E tentando ajudar quem está do lado, de alguma forma. E a gente tem essa esperança aí agora com as vacinas chegando, mesmo passo de tartaruga, a gente fica com essa esperança, né, de que as coisas vão começar a despiorar. Eu mesmo vou tomar minha primeira dose agora na primeira semana de maio, né? E aí a gente faz o que a gente pode, né, para perseverar nessas intempéries, né? É um momento de... Fala, Edu. Você me permite uma coisa aqui, cara, Permito? muito particular o que eu vou falar agora, porque estou vendo essas duas pessoas tão importantes para a história da música brasileira, o Bruno e o João, e vendo aqui no quadro, um ao lado do outro, e conhecendo essas figuras como eu conheço a história individual de cada uma delas e a história artística de cada um desses indivíduos que nós estamos tendo a oportunidade de dividir esse momento. E como essas duas pessoas são iluminadas, como esses dois seres humanos têm um equilíbrio emocional, passaram por momentos muito difíceis em suas vidas pessoais e que foram públicas, né, em função da vida pública que eles têm, né, e souberam superar, conseguiram encontrar equilíbrios, estão passando por momentos como nós, muito difíceis, mas são dois exemplos de dois caras com o coração do tamanho desse Brasil e que deveriam ser usados e replicados como exemplo até em aula de faculdade. Não estou sacaneando, não, os dois. Eles sabem do que eu estou falando. Passaram por sufocos muito grandes e pessoas que merecem nosso respeito e, acima de tudo, pessoas simples, pessoas limpas, sabe, com relação... E eu conheço essa turma, eu tinha cabelo, cara. Eu tinha cabelo quando eu conheci esses caras. Parece que faz tempo. Parece que faz tempo. Parece que faz tempo. Isso não é falando. Tão bonito. Estou querendo dizer assim, cara, muito obrigado pelo que vocês fazem pela música, pelo exemplo que vocês nos trazem ao longo desses anos, as superações que vocês tiveram, vocês duas figuras tão importantes nas nossas vidas, cara. Na nossa vida como humano, não é aquela vida de ouvir o disco dos Paralamas ou do Biquíni e falar, porra, que puta disco. Não, mas é abrir uma revista e ver que um Baroni sofreu um acidente de carro lá para o sul do Brasil e que botou 32 parafusos na perna, e daqui a pouco o cara está tocando de novo com o mesmo vigor, o sufoco que o Bruno passou há uns anos atrás, a recolocação da vida, a colocação da vida de novo, o que a vida te entregou, cara, 2 filhos lindos. Então, essas coisas são tão importantes para a gente. Então, eu tenho pouca oportunidade para dizer isso para vocês. A gente conversa muito, conversa fiado e troca informação, e eu tenho pouca oportunidade para dizer assim, cara, vocês são exemplos para nós e nós amamos vocês. Legal, bacana, muito legal.
Muito legal. Muito bacana. Valeu, Edu. Quer dizer, e eu acho, então, que eles já passaram, os dois passaram por tanta coisa, né, Edu, que vão tirar essa pandemia de letra, né? Vão tirar de letra a pandemia. Mas é importante que o João falou também, entre outras coisas, que esse momento a gente está aqui privilegiado, aqui, cada um no isolamento e tal, né? Entender que nós somos privilegiados, não podemos discutir, porque o país, nesse momento, com a pandemia, mostra aquela desigualdade social que ficou mais clara ainda, né? Eu já até comentei isso com o Bruno, né? Na outra Nós descobrimos uma praga muito maior do que a pandemia. Exato. Muito bem colocado. E também ficou claro, né? Para quem não sabia que o país era tão desigual, ficou mais claro. Porque a gente fala, vamos isolar. E o cara que não pode ficar isolado? Vamos fazer a higienização. O cara que não tem saneamento básico. Então, a gente está falando do país, no nosso país, que a gente conhece e tal. E a gente está aqui podendo falar e estamos com saúde, que é importante para desenvolver os trabalhos e poder seguir em frente, né? E os dois são bons exemplos aqui, o Baroni e o Bruno também, para seguir em frente. Agora vamos falar de Beatles, senão a gente vai ficar nervoso aqui, se ficar falando da pandemia, eu vou ficar deprimido. Beatles, quando eu toco Beatles aqui em casa, desde sempre, desde garotinho, que eu sou da geração nascida dos anos 50, né? Então vi o Beatles começar mesmo, né? Então, eu queria a primeira pergunta é qual foi o impacto de vocês ouvirem pela primeira vez o Beatles? Depois a gente vai falar, claro, do projeto Clube Big Beatles e seus sócios. Primeiro, começando com o mais velho, que é o Edu. É isso, Edu? Ou eu sou mais velho? Não sei. Eu não fui vacinado ainda. Estou vendo que Baroni vai ser vacinado. Então eu... Ou eu perdi a minha vaga. Bom... Eu sou, então, parece que eu sou mais velho, mas eu falo depois. Primeiro o Edu, vai, Edu, segue você. Olha só, Beatles na minha vida, ele entra num momento muito maluco, porque eu era um rato de rádio e comecei a minha vida profissional como radialista e jornalista. Não pode ser nem profissional, porque esse não foi meu primeiro trabalho. Meu primeiro trabalho foi no metrô, antes do primeiro buraco do metrô do Rio de Janeiro. Eu fazia as exposições itinerantes, montava as exposições itinerantes, um moleque de 15, 16 anos, montando exposições pelas praças do Rio de Janeiro, explicando que vem aí o metrô, antes do primeiro buraco. Aí, nesse meio tempo, eu comecei a me aproximar de uma rádio chamada Rádio Mundial, que tinha um cara chamado Newton Alvarenga Duarte, que a gente aplaude até hoje como Big Boy, e esse cara tinha um programa chamado Cover Club. E ele me apresentou Beatles pela primeira vez. E ele me mostrou Beatles e falava de Beatles. Tanto que o Clube Big Beatles é uma homenagem ao Big Boy. O Big é do Big Boy. O Cover Club é o Beatles por Beatles mesmo. Cover o clube por causa do programa do Big Boy. Então, era uma homenagem descarada ao Big Boy. E aí eu vim para Vitória. Espírito Santo, amém. E começou a me aprofundar muito na história dos Beatles, ler tudo que eu pudesse ler, até porque a gente não tinha essa facilidade que nós temos hoje de comunicação, de abrir uma pesquisa, então era tudo muito difícil, muito complicado, conseguir um bom disco, uma boa informação, as informações eram muito dúbias, conflitantes, aí ao longo do tempo você vai limpando a história até o ponto de fazer um programa de rádio chamado Clube Big Beatles. Esse programa de rádio cresce, vira uma banda, porque chega um certo momento em que a banda foi criada para fazer festinhas do programa de rádio, daqui a pouco a banda cresce mais do que o programa de rádio, cresce mais do que o meu trabalho na televisão. Eu sou jornalista, apresento produtos aqui na TV, e aí fui gerando uma série de coisas, uma história de 31 anos dessa banda, e que acaba nesse disco que junta um monte de vagabundos sem vergonha, gente que não vale muita coisa. Acaba não, né? O que é isso? Continua. E vagabundo não, eu sou malandro, não sou vagabundo. Olha, nós começamos estando elogiando, agora a gente está se batendo aqui, tá bonito. Né? É intimidade. Então foi o rádio, né, Edu? O rádio que te trouxe os Beatles a primeira vez, é isso? O rádio. Muitos de nós temos irmãos mais velhos que aplicavam, os pais não. Eu começo a entender Beatles e conhecer uma capa de disco dentro do rádio, que meu trabalho era arrumar disco em prateleira. Meu trabalho era quase de bibliotecário, entendeu? Aquela coisa de acerta. Aí eu fui pegando as capas do disco, na hora que você vai limpando e vai colocando, aí você vê a capa de fulano, de Beltrano, aí você, que capa bonita, que é isso? Aí daqui a pouco começa a associar aquela capa com aquela música que está tocando na programação da rádio, aí você começa
a ficar. Se você tem que ter uma curiosidade natural, né? Porque acho que muitos de nós, o primeiro impacto foi o rádio, trazendo uma música. Eu me lembro claramente quando eu vi Ney Matogrosso pela primeira vez. Pô, que música legal, que cara legal, que cantora legal, que voz diferente. Quando eu vi o Ney cantando da forma magistral, com a expressão corporal dele como secos e molhados, isso é um negócio que mudou a minha vida, cara. Falei, cara, que porrada é essa? Né? Então, esse impacto do áudio, do vídeo, era muito forte para a gente. Hoje é muito fácil, né? Está muito palpável, as coisas não são guardadas na memória e não tem tanto impacto, porque a cada 5 minutos tem um vídeo novo para você assistir. Então, essa diferença de gerações é algo que me marca muito. Eu vejo isso pela minha filha, que gosta de uma coisa, daqui a pouco gosta da outra, semana que vem aquilo está velho para ela. É uma agilidade brutal. Mas ela te ajudou a ligar você aqui com a gente também. Não? E o Márcio, como é que foi? O Márcio é mais jovem, né, o Márcio? Pode falar a idade aqui, não tem problema. Quantos anos você tem, Márcio? Não, eu tenho 41. 41, geração mais. Fale aí como foi o impacto para você. Então, vamos lá. Então, o meu primeiro contato com o Beatles começou com praticamente um crime, né? Eu usava os discos da minha mãe como frisbee, eu era pequenininho, então, assim, minha mãe ficava doida comigo. Nossa, cara, eu ficava maluca. E aí a questão de tentar revisitar aquilo lá que tinha perdido como material é que me fez acender a chama da coisa, assim, né? E mais tarde, com o Clube Big Beatles, eu acabei cimentando tudo ali, fazendo uma mescla bacana no negócio, assim, mas foi basicamente com isso. E aí depois eu tendo que readquirir todo o material que eu tinha jogado fora da minha mãe, né? Então, eu nunca tinha contado essa história para o Edu. Eu fui garimpando as coisas, assim, buscando tudo que eu tinha jogado fora, né? E acabei me apaixonando por aquilo, né? E isso fez parte integrante da minha formação musical, né? Posteriormente. Acabou, mas foi basicamente desse jeito, assim. E é complicado. Minha mãe, até hoje, olha para mim meio torto, né? Amor de mãe, a gente vê que vai chegando no teto. Se jogar fora os discos dos Beatles, o teto vai chegando. Você fazia lançamento de disco, né? Você fazia lançamento de disco. Moleque criança. O que riscaram de disco meus filhos aqui também não é brincadeira, né? Mas é isso aí. E o Bruno, como é que foi, Bruno? O primeiro contato com os The Beatles, como diria o outro. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender que a nossa formação musical, né, sempre é feita, ela, digamos assim, o alicerce da formação musical são as músicas que nossos pais, nossos tios, avós ouvem, né? Então, a primeira coisa que eles estão ouvindo são as coisas que nós vamos ouvir. A gente não tem como falar assim, toca isso aqui. Não, quem manda na vitrola são eles. E aí, o que aconteceu? Eles não ouviam Beatles. Então, eu vim a conhecer Beatles, mas por volta de uns 12 anos de idade, eu tinha visto um filme na TV que aparecia na TV Bill Haley and the Comets cantando Rock Around the Clock, o ritmo quente. E aí estava passando a sessão da tarde, eu falei com a minha mãe, falei, pô, eu gostei dessa música. Eu já estava com 10, 12 anos, minha mãe falou assim, pô, você consegue um disco desse cara? Ela falou assim, tá bom. Aí tinha uma lojinha de discos realmente do lado de casa, nós descemos lá, falei, tem alguma coisa de Bill Haley? Ela falou assim, tem essa fita aqui. Ela, fita cassete, ela falou, melhor, criança não sabe mexer em vitrola, vai acabar com a agulha. Aí me deu uma fita cassete com o Bill Haley and the Comets. Aproveitou e comprou um outro disco, uma outra fita cassete, escrito A Collection of Beatles Oldies But Goldies, que é basicamente o greatest hits deles até uma fase pré-Sgt. Peppers. Eu ouvi essa fita muitas e muitas vezes, mas achava que era, na verdade, uma grande coletânea de várias bandas, porque era inadmissível na minha cabeça entender que Yellow Submarine, Michelle ou Can't Buy Me Love eram tocadas pela mesma banda, entendeu? Tal tamanho de diferença que cada um tinha, entendeu? E é uma coletânea interessante, porque tem uma música ali completamente assim perdida, que é Bad Boy, entendeu? Né?
A bad little kid ran into my neighborhood. Tem a guitarrinha. E durante muito tempo eu achava que aquilo era um grande sucesso dos Beatles. Aí foi chegando o álbum vermelho, o álbum azul, fui conhecendo, eu falei, cadê Bad Boy aqui? Não tem Bad Boy, não tem Bad Boy. Ela meio que entrou ali, eu acho que é a pedido de alguma editora, alguma coisa assim, para poder fazer. Mas esse foi meu primeiro contato com os Beatles, através dessa fita cassete, né, chamada A Collection of Beatles Oldies But Goldies. E levei um bom tempo para praticamente descobrir que aquilo tudo era de uma banda só. Porque tinha uma evolução musical tremenda, né? Do primeiro rock mais simples até um rock mais sofisticado, né? Nesse disco. Tinha tudo. E tinha as vozes do Paul, do John, tinha do Ringo cantando Yellow Submarine, por exemplo. Então, assim, eu realmente não conseguia achar que eram músicas do mesmo conjunto, entendeu? Legal. E o João Baroni, qual foi o primeiro contato Beatles? Cara, lá em casa, meus irmãos mais velhos ouviam muito rock, né? E eu me lembro, eu, assim, moleque ainda, criança, 6, 7 anos, sei lá, me lembro dele chegando em casa com discos dos Beatles, compactos e LPs. E aí, quando os meus irmãos foram embora de casa, eles levaram os discos, é claro. Então, eu tive que comprar toda a discografia dos Beatles, que ela foi relançada no Brasil, no meio dos anos 70 ali, relançaram a coletânea, a discografia oficial inglesa dos Beatles. Então eu guardava o meu dinheirinho da mesada para todo mês comprar um álbum dos Beatles, né? Nas lojas americanas, na época que tinha uma discoteca enorme, uma seção de discos, né? Enorme. Então era um negócio assim muito prazeroso você chegar lá na seção, escolher os álbuns. E aí eu comprei os álbuns novamente ali pelo meio dos anos 70, mas eu ouvia muito Beatles em casa, meus irmãos ouviam religiosamente, né? Rock de todas as matizes, rock sinfônico, rock progressivo, Beatles, blues. Eu cresci ouvindo muita coisa legal. E só para complementar o que o Edu estava falando, eu ouvia também religiosamente todo sábado o Cavern Club, né, que era o programa do Big Boy, todo sábado à tarde na Rádio Mundial. Ele tocava muita coisa pirata dos Beatles, aí a gente ficava pirado, né, com aquelas gravações que eram diferentes do disco, coisas raríssimas. Me lembro muito das mensagens de Natal, né, que eles gravavam, né, para os fã-clubes. E o Big Boy tocava aquilo, aquelas brincadeiras que eles faziam, gravavam compactos e mandavam para os fãs ao redor do mundo, não sei o quê, para os fã-clubes. Então, eu já devia estar preparando esse encontro com o Edu já daquela época, né? Que também já trabalhava lá no Mundial, imagina. Legal. Agora, o engraçado é esse registro importante a gente falar, porque essa pessoa, ao longo do tempo, foi sendo esquecida. O Newton foi sendo esquecido, o Big Boy foi sendo esquecido. Tem uma importância muito grande na história do rádio, na história da música no Brasil, não só pela capacidade dele de fazer uma boa programação, e também ele, no começo, imitava o Huffman Jack, que era um jockey poderoso nos Estados Unidos. Depois ele encontrou a própria personalidade, ele vai para a televisão, ele vai para o Jornal Hoje, ele vai para um programa chamado Sábado. Eu sou da geração da TV, por exemplo. Hein? Eu sou da geração da TV. Eu não ouvia Big Boy no rádio, mas eu vi na televisão. Passava depois do Jornal Hoje. Exatamente. Foi aonde ele conseguiu projeção nacional, que antes era só o Rio de Janeiro, né? Basicamente. Eu ia para o Rio e ouvia de vez em quando a Mundial. Hello, crazy people! Apesar que o grande sucesso dele era o Ritmos de Boate à meia-noite, de segunda a sábado, ou sexta, não me lembro. Só que a Rádio Mundial tinha uma penetração à noite em todo o Brasil de forma estúpida. Era um negócio impressionante. De norte a sul, a Mundial entrava à noite em todo o território nacional, por ser AM, né? Eu queria fazer um registro importantíssimo por esse cara. Ele foi o segundo sujeito no mundo a tocar o Sgt. Pepper's.
Ele foi o segundo sujeito no mundo, a segunda rádio no mundo a tocar. Você está levantando a bola para perguntar quem foi o primeiro, né, Edu? Diga lá. BBC foi o primeiro e Mundial foi a segunda execução no mundo. E isso é histórico. Beleza. É isso aí. E aqui em São Paulo, o panorama para vocês que mais do Rio de Janeiro, depois o Vitória e tal, tinham muitas rádios que tocavam, né, as músicas da jovens, né? E a gente está muito ligado aqui com a Jovem Guarda. Então era a conexão Beatles, era a conexão Jovem Guarda, né? Então, para nós Beatles, no começo, antes de ouvir os Beatles originais, era Renato e seus Blue Caps. Para nós, da rádio. Então, tem até uma piadinha aqui, não era piada, é verdade, um locutor da rádio aqui em São Paulo que falou, agora estou apresentando os Beatles, nós vamos tocar essa música do Renato e seus Blue Caps, que era o Menina Linda, só que era a versão em inglês, né, dos Beatles. Então, os caras, por que que acontecia isso? Porque eles lançavam antes dos Beatles, eles recebiam das gravadoras, isso está, né, o Edu, você que é pesquisador, o pessoal lá recebia da gravadora antes e o Renato já fazia uma versão e lançava na frente. Então eu vi bem antes do Hard Day's Night, a música, né? O Menina Linda, que foi um grande sucesso. Should Have Known Better. Exato, mas a gente ouviu antes com os Renato e seus Blue Caps, depois com os Beatles. É muito louco isso, mas era assim que funcionava. Era a rapidez, não é? Um disco para chegar no Brasil demorava um ano. Isso e aí. O cara recebia um compacto através do comissário da Paner, entregava na mão dele, ele ouvia e fazia versão, cara. Andava na frente das gravadoras. Exatamente. E as gravadoras demoraram, mesmo a EMI Odeon aqui demorou para lançar a Beatles direitinho, né? Lançou meio atrapalhado, lançava o compacto, né? Depois é que perceberam que o negócio estava pegando, aí começaram a lançar, mas de forma desorganizada, até como o Baroni falou que saiu organizadamente a coletânea dos Beatles, né? Direitinho. Eu acho que a partir de Rubber Soul, né, começa a sair direitinho os discos dos Beatles, como eles lançavam no exterior, né? Mas tem muita história. Antes da gente... Vamos começar a ouvir música, o pessoal fala assim, esses caras estão falando de Beatles, não toca nada, pô. Tem que tocar música. Vamos começar com quem? Com o João Baroni cantando Money? Por que ele escolheu essa música? Não, eu queria fazer um registro. Esse processo do disco Clube Big Beatles e seus sócios é um reflexo de um projeto que eu tenho aqui há 12 anos. Há 12 anos, mensalmente, eu recebia, nós estamos parados, um convidado para cantar Beatles. Algumas vezes, o Bruno já esteve aqui, João também já esteve aqui tocando e cantando Beatles. A primeira vez que a gente convidou João, eu conversei com ele, não vai lembrar dessa história, João, eu quero que você faça um favor para o seu amigo, que você, num certo momento, largue a bateria e venha para frente do palco cantar. Aí a resposta de João foi assim, e onde é que eu coloco a mão? Podia sair com a baqueta, o cara fica com a baqueta o tempo todo, né? Depois de uma certa pressão, ele foi lindo, cara. Ele foi para frente, cantou e eu achei genial. E toda vez que a gente faz uma coisa junto, eu peço para que ele vá para frente do palco. Mas teve um momento aqui que eu vou fazer um registro antes do João, da gente ouvir ele cantando. Foi um dia que nós fizemos um grande evento com o Pete Best, o primeiro baterista dos Beatles, na praia de Cambori. Tinha cerca de 30 mil pessoas, a banda da Polícia Militar, a Orquestra Sinfônica, cantora lírica e 3 baterias no palco. Aí, ombro a ombro, estava João Baroni e Pete Best, o primeiro baterista dos Beatles. Foi um momento tão bonito, especial. João podia falar sobre isso antes da gente ouvir Money. Claro, ele estava contando, antes de começar a entrevista, que ele já estava contando. Fala aí, João, dessa experiência dos bateristas. Cara, foi muito interessante aí essa experiência que o Edu me proporcionou de relembrar um pouco os meus tempos de canja em bailes na Universidade Rural, na banda do João Fera, que era o professor de violão dos meus amigos. E eu, uma vez, quando o meu irmão ensaiava uma banda na garagem da nossa casa, lá na Universidade Rural, eu vi uma bateria pela primeira vez e eu fiquei estupefato com aquilo e tal. E aí, na hora que eles foram tomar um café, comer um pão lá com manteiga, eu sentei na bateria, escondido, lá e comecei a tocar Ticket to Ride, né? Dos Beatles. E aí os caras, pô, seu irmão já toca bateria? E o meu irmão falou, não, ele gosta de brincar de Forte Apache, ele nunca viu uma bateria.
E aí eu fiquei com a fama de baterista na minha rua, mas não tinha uma bateria, né? Levei muito tempo para ter uma bateria. E aí esses meus amigos, a gente tirava a música dos Beatles com o João Fera lá ajudando. E um certo dia a gente fez uma apresentação lá na hora do intervalo do baile, e a gente tocou uma meia dúzia de 5, 6 músicas lá dos Beatles, e os meus amigos eram muito tímidos e não cantavam, e eu acabei cantando as músicas na bateria, com aquele microfone assim meio pendurado. E aí refazer isso com o privilégio aí do Clube Big Beatles foi uma diversão, assim. Eu acabei selecionando a maioria das músicas que o Ringo canta nesse set aí que a gente fez, e depois eu voltei lá para fazer esse encontro incrível, né, totalmente inusitado, do Pete Best, né, que veio ao Brasil. E não sei se vocês sabem, o Edu já foi por mais de 20 anos lá, sei lá quantos anos, no encontro anual de Beatles em Liverpool, né? E o Clube Big Beatles estava lá sempre presente, muito elogiado. E aí eles acabaram conhecendo o Pete Best lá e trouxeram o Pete Best para fazer esse grande evento que a gente tocou, que foi espetacular. A gente tocou numa noite num lugar menor, né? E já foi um momento ali super incrível, que a gente também deu uma canja lá, todo mundo junto. E depois fizemos esse grande palco montado, né, a céu aberto lá na praia. E foi simplesmente espetacular. E, na verdade, essa música que eu acabei escolhendo para gravar não era uma música que o Ringo cantava, né, que é Money, né? Que depois eu fui ver, eu achei que era Lieber Stoller, mas não é. É um tal do Barrett Strong, né, que era um cantor negro americano lá, daquela movida lá do R&B. E a versão deles que o John canta é super legal. Então, só para ficar um pouco fora da curva, eu acabei tentando fazer uma interpretação aí de Money e ficou do jeito que a gente está vendo aí. Eu entrei pela porta dos fundos porque o time que toca no álbum do Clube Big Beatles é de primeiríssima grandeza, e eu estou lá meio lá na cozinha lá atrás, né, lavando panela. Nada, tá muito bom, eu ouvi, tá ótimo. Que história é essa? Visceral. Bom, e só na bateria, para lembrar, tava você, o Pete Best, quem mais? Tinham 3 baterias, né? O baterista do Big Beatles, o Pete Best e o Baroni. Eram 3 bateras, mais orquestra sinfônica, mais banda da FM. Tinham 100 músicos no palco. Beleza. Vamos ouvir, então, Money, com o João Baroni e o Clube Big Beatles e seus sócios. Roda! You can keep him for the buzz and biz. Now give me money.
Estamos de volta aqui falando com o pessoal do Clube Big Beatles, com a participação especial do Bruno Gouveia, do Biquíni Cavadão e do João Baroni de Paralamas. Todo mundo conversando aqui. Só lembrando, Fala, Edu Renner. Essa versão que a gente acabou de ouvir é uma versão de estúdio, não é ao vivo. No disco nós temos 3 faixas ao vivo e o resto todo o trabalho de estúdio, com elaboração, com todas as tecnologias possíveis e necessárias disponíveis para que a gente pudesse apresentar uma qualidade técnica melhor para o trabalho do resultado final. E esse trabalho, Edu, quanto tempo tem esse trabalho? Porque você, por exemplo, falou que o João lembrou que você vai muito daquele festival lá em Liverpool, né, dos Beatles e tal, e até o meu amigo Ivan Lins outro dia falou, eu fui lá para Liverpool também, faz um tempão já que ele me falou isso. Então, há quanto tempo está com esse projeto aí? Conta para gente. Olha, a banda existe há 31 anos, são 26 anos de Liverpool, Europa, shows nos Estados Unidos, shows em outros lugares. São quase 300 shows na Inglaterra, sendo que 65 shows dentro do Cavern Club, só dentro do Cavern Club. Desde 86, nós estamos no Hall da Fama da cidade de Liverpool. É uma banda que tem uma certa penetração no festival, no evento. Nós já tivemos a oportunidade de chegar lá com a banda da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, levando para lá 50 músicos. O André Kisser, do Sepultura, já esteve lá com a gente. O Jerry Adriani já esteve lá com a gente. E Ivan Lins também já esteve com a gente tocando Beatles por lá. E de lá para cá, a gente já trouxe o Pete Best, o cara que lançou os Beatles no universo fonográfico, e o Tony Sheridan, que lançou os Beatles, e o Pete Best, que já veio 2 vezes, que foi o primeiro baterista dos Beatles. Esse intercâmbio é legal, que a gente tem conseguido fazer nos últimos anos com esses caras lá da Inglaterra. Legal. Agora, sempre tem o lado do Pete Best, principalmente, né, que é o cara que foi dispensado dos Beatles antes dos Beatles estourarem efetivamente, né, no mercado. E imagino que ele tenha muitas histórias, e você, Edu, e vocês que tiveram contato com ele, pessoal, né, deve ter perguntado, ele deve estar cansado de responder, né, as mesmas questões, mas... É um cara muito fechado, é muito tímido. O Baroni pode falar sobre isso. Ele é, inclusive, completamente fora. Um dos motivos da retirada dele é muito introspectivo. Então, acho que isso talvez não naquele momento daqueles moleques dos anos 60, começo dos anos 60, ele não casava bem com aquele universo dos caras também, não, sabe? Ele era muito na dele. Eu acho que o Baroni pode falar um pouco sobre isso. Teve convívio. Pois é, o nosso papo foi muito rápido, né? Não tivemos tempo para fazer análises muito aprofundadas sobre o que realmente aconteceu. Inclusive, ele já falou isso em muitas entrevistas, verdade, em muitos documentários, né? Eu acho que tem alguma coisa que a gente é capaz de entender nessas inter-relações ali do começo dos Beatles, e eu acho que tem uma coisa que fica muito na cara, que é o fato do Ringo ter uma expertise maior que a dele, talvez, né? O Ringo já era um cara muito famoso. Quando ele tocava com os Beatles na hora que o Pete não estava, deu nisso, cara. Ele, né, de repente, ele foi substituído, né, por uma razão a mais do que qualquer outra picuinha interna. Era a hora de tocar mesmo, que é a hora que a gente, né, manda ver, né? Então, eu acho que é legal a gente pensar nisso dessa forma para também desinflar qualquer outra grande tramóia que possa ter acontecido, né? Porque o Ringo, na hora que ele foi gravar também com o George Martin, também ele ficou meio assim, né? Tipo, o George ficou meio, vamos chamar um baterista de estúdio, não sei o quê. E depois ele foi lá e, né, mandou ver. E então, acho que as nossas conversas foram muito assim cordiais, né? Pelo fato dele ser um baterista, dele, de repente, também desencanou, né? Ele não levou a vida dele como baterista mais. Foi uma coisa passageira, uma coisa que não... né? Ele acabou virando o cara que saiu dos Beatles, né? E esse é o mérito dele também. Ele estava ali, ele participou daquela coisa no início, então aquilo ali virou o legado dele, né? Dentro desse grande fenômeno que acabou virando os Beatles, né? Então foi muito cordial, ele é um cara gente boa, e acho que ele levou um tempo também para internalizar tudo o que aconteceu, né? E acho que essas expressões são todas muito de fora, né? Todas essas intrigas e tudo mais são cenários que a gente cria, né? A gente vê as pessoas criando
essas teorias da conspiração e o caramba quatro. Então, na real, o que aconteceu foi isso. Ele estava ali, né, e perdeu o lugar dele naquele ônibus por uma razão ou por outra. Então, tem que viver com isso, né? E foi muito legal ele estar ali. Foi a vez que eu cheguei mais perto de um Beatle, depois de ver o show do Paul e do Ringo, né, que eu já assisti como plateia, né? E então é parte desse como é que se diz, dessa mitologia que a gente tem, né, dos Beatles, né? E também você está falando, a gente está falando de várias bandas também que começam a inventar histórias, né, a respeito. O fato é que ele está na história, o Pete Best está na história, né? Isso ninguém pode tirar dele. Ele está na história porque é a história dos Beatles. Pois né? é. Porque, assim, tem até uma coisa aqui que eu queria fazer, não sei se eu sou capaz de fazer uma analogia com isso, mas, por exemplo, os Paralamas, quando surgiram, né, o Vital era o baterista, né? E depois o Baroni vem e passa a ser o baterista dos Paralamas. Quer dizer, esse é um pequeno detalhe na história dos Paralamas, mas esse é um grande detalhe para a história dos Beatles, entendeu? Ou seja, Pete Best é essa figura toda, porque nós estamos falando de ninguém menos do que os Beatles, né? As formações passam por várias, até você chegar à banda, realmente, todas elas passam por alguma formação variada, etc. Nós levamos, pelo menos, passamos por uns 2 ou 3, nós levamos tipo 2 ou 3 guitarristas até chegar no Carlos Coelho, entendeu? Que é o guitarrista do Biquíni Cavadão. Então, a importância do Pete Best se dá também muito porque essa história acontece com os Beatles. Beleza. Bem lembrado. Aproveitando o ensejo aqui, só para falar sobre a importância do Ringo dentro do contexto dos Beatles, eu costumo falar, geralmente, quando alguém vem com uma polêmica sobre o Ringo sendo bom baterista ou não, que acho isso uma besteira, porque senão não haveria Beatles, né? Eu sempre costumo dar 2 bons exemplos. Quando o Ringo entrou nos Beatles, tudo começou a acontecer, né? Tudo deu pé. Então, isso prova, né, as qualidades dele. E quando o John Bonham morreu no Led Zeppelin, a banda acabou porque não tinha como substituir aquele cara que era sustentáculo da banda, né? Então, são esses 2 exemplos que eu sempre cito. Muito bem colocado. O Ringo realmente era um cara agregador, né? Agregador. Ele juntava as coisas todas. E tinha uma amizade lá em Hamburgo, ele já tinha uma amizade, né? Quando os Beatles tocavam com o Pete Best em Hamburgo. Não é isso? O Ringo era o oposto do Pete Best. Água e vinho. Então, o Pete Best introspectivo, triste na dele, um cara com certa dificuldade de relacionamento, sim. Ele era um cara muito, muito frio, bonitão, era o mais bonito de todos. Agora, quando o Pete Best foi substituído, não podemos esquecer que ele foi substituído pelo melhor baterista de Liverpool. Ponto final. É verdade. Não trocaram ele por qualquer um, trocaram pelo o melhor baterista de Liverpool. E o Baroni... Chegaram lá e falaram assim, Pete, we need the best. Aí, oh, no, not you. Essa piada... Bruno, essa piada é sua ou ela já está no... Não sei, passou pela minha cabeça. Que triste, que ironia o nome dele. Nós temos o Best, mas não é você. Imagina a resposta. Pete Best, and we want Ringo the best. Que dureza. Não, e o Baroni lembrou bem, o Ringo quando chegou também, o George Martin ficou assim, pai, peraí, vamos fazer o clique aí direitinho. Aí chamou o Alan White. Inclusive, as primeiras músicas tem o Alan White tocando, não é o Ringo, né? É bom lembrar também. Mas depois ele segurou a onda e tal. Grandes histórias, né, pra gente lembrar. Bom, agora vamos ouvir o Bruno cantando, hein, Edu? O que você quer comentar um pouquinho? Do Bruno, a participação do Bruno tem um motivo muito especial. Primeiro porque eu tenho que registrar antes de esquecer que se esse disco acaba chegando às plataformas, eu em nome do Clube de Beatles, devemos exclusivamente a Bruno Gouveia, porque esse troço estava na gaveta, eu não conseguia pensar em nada, e o Bruno falou assim, vamos lançar? E ele que articulou tudo, ele com o conhecimento dele, conseguiu botar o disco nas plataformas. Se não tivesse Bruno nessa história, se Bruno não estivesse participando do disco, o disco não tinha saído. Agora, o Bruno escolheu essa música por um motivo que talvez ele possa nos contar. Por gentileza. Era um desejo muito grande meu
gravar essa música, When I'm 64, para dar de presente para o meu pai, que ia fazer 64 anos. E meu pai está muito feliz em estar ouvindo a música aos 81, ou seja, eu demorei um pouquinho para entregar a música para ele. Entendeu? Assim, apenas uma diferença de 16 anos aí nessa história. Né? Ele vai fazer 81 ainda, mas quando ele estava com 64 anos, eu falei assim, poxa, eu tentei gravar a música. Eu tinha tido várias ideias para fazer a música. Eu estava numa época que eu queria gravar a música inteira, com vozes, com arranjo, etc. E, não tive tempo, não tive cabeça e não fiz. Né? Mas ficou à vontade. Quando veio o convite, eu falei, cara, tem que ser essa música, When I'm 64 e tudo mais. E é muito engraçado porque agora eu gravei essa música When I'm 54. Faltam 10 anos para chegar lá. Yes. Então, eu ainda pensei, podia cantar When I'm 54, mas eu acho que ia dar muito trabalho para pedir uma alteração. Né? Então, fica When I'm 64 e daqui a 10 anos eu comemoro a música. De qualquer forma, eu fui cantando para minha mulher o tempo todo isso. Will you still need me? Will you still feed me? When I'm 64, guys. Bom, isso aconteceu comigo há 2 anos, tá? Não vou entregar, mas foi há 2 anos que aconteceu. Vai fazer 3 agora, que eu ouvi essa música em minha homenagem, né? Que é uma beleza. Vamos ouvir, então, o Bruno Gouveia cantando When I'm 64 com o Big Beatles, o Clube Big Beatles. Roda! Uou, uou, uou. My hair many years from now, will you still be sending me a Valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Have gone. You can need a sweater by the fireside. Sunday mornings go for a ride, doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight. If it's not too dear, shall scream and save. Grandchildren on your knee, Vera, Chuck and Dave. Send me a postcard, drop me a line, stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Hey! Estamos de volta com o Clube Big Beatles. Estamos aqui o Edu Henning, estamos o Márcio Iger, o Bruno Gouveia e o João Baroni. A pergunta é a seguinte, João Baroni e Bruno Gouveia, do Biquíni Cavadão, Paralamas, e eu queria que vocês respondessem, né, que eu vou perguntar agora a questão mais simples, né? A influência dos Beatles na música popular brasileira. Claro que eu já falei lá no meu tempo de Jovem Guarda,
Isso era claro porque era versão dos Beatles, as músicas eram versão. E depois os Beatles foram, né, evoluindo em várias questões e tal, as músicas foram melhorando de qualidade sonora, enfim, eles foram evoluindo do ponto de vista musical. E eu queria saber do Barone e do Bruno, que vão ter que sair aqui da nossa roda, qual a influência deles, dos Beatles, na música brasileira, que é perceptível em todas as bandas, né, de rock, obviamente, mas aonde vocês acham que ficou mais forte essa influência e como ela se deu claramente? Por exemplo, na Tropicália a gente também vê, logo quando começa a Tropicália, que é Sgt. Peppers, né? O Gilberto Gil já está no Sgt. Peppers, entrou que é 67, né? Exatamente. Enfim, eu queria que vocês falassem na opinião de vocês no rock, né? Vocês que são figuras importantes da música brasileira, para vocês analisarem para mim essa questão. É uma pergunta ampla para vocês comentarem. Começando com quem quiser, levanta a mão e fale. Colibri, você estava falando aí agora há pouco sobre Jovem Guarda, né? Então, no Brasil a gente teve o fenômeno do Iê, 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 né? Uhum. Que foi totalmente calcado no Yeah, 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 né? Do She Loves You, né? Que foi um dos primeiros grandes hits, né, dos Beatles, né? Na época já ali de 64 em diante e tudo. E então eu acompanhei muito isso nesse sentido de ver como a batidinha da guitarra, né, e a batidinha da bateria virou até o que a gente costumavam chamar antigamente do brega, né, do que orientou a música mais popular, né, de grandes nomes, né, que frequentavam aquelas capas de revista aqui no Brasil e tudo mais. Então, a gente viu como os Beatles capitanearam isso aí com uma forma, um formato musical muito popular, né? E depois a gente viu como houve esse requinte maior na experimentação musical e uma certa licergia, né? Que depois veio com a Tropicália, veio com o pessoal dos Mutantes, e depois a coisa mais assim sutil, assim, mais quase lírica, que influenciou um pouco também o pessoal de Minas, né? O movimento lá, a galera de Minas, o Milton, o grande fã dos Beatles, né? Beto Guedes e tudo mais. Então, acho que hoje em dia é muito óbvio a gente falar sobre a importância dos Beatles, né, na música mundial e como eles influenciaram todo mundo depois que eles vieram, né? Uma espécie de ovos de Colombo. Os Beatles vieram e mostraram para todo mundo como é que você faz rock. Eles tiveram as influências deles, né? Little Richard, Chuck Berry, pra caramba. Eles pegaram aquilo, eles foram uma espécie de banda do Elvis, né? O Elvis reapresentou a música negra para muita gente, os Beatles também fizeram isso de alguma forma. Então, é inequívoca a importância deles e influenciaram muito. Os Paralamas não tiveram uma influência muito explícita dos Beatles no início, mas a gente ouvia muito antes de começar a tocar, como eu falei aqui, não foi diferente com o Bi, com o Herbert. E acho que o Herbert depois reencontrou essa importância dos Beatles dentro da evolução dele como compositor, como cara que escreve as letras, como o cara que vai atrás de sonoridades e tudo mais. Então, os Beatles acabaram, numa hora, fazendo uma influência meio subliminar no trabalho dos Paralamas também. Beleza. Bruno? Eu adoro Beatles, o Coelho é um Beatlemaníaco, assim, já perdeu a conta de quantos shows do Paul McCartney ele foi correr atrás para assistir e tudo mais. Nós temos isso muito forte. Os outros membros da banda até gostam dos Beatles, mas talvez não com essa ênfase toda. O Miguel, né, que é interessante, porque tem realmente curtido bastante. Mas o que eu ia dizer, na verdade, é que a influência dos Beatles se dá não só no campo musical, mas também num certo roteiro. Tá? É muito interessante você ver como as bandas acabam seguindo esse roteiro, na qual eu digo as bandas que acontecem, né? Assim, então, as bandas surgem, elas crescem, elas experimentam um apogeu e a partir daquele apogeu elas tentam se reinventar, porque foi exatamente isso. Eles estavam no auge quando quiseram se reinventar. Nem sempre essa reinvenção é uma coisa bem resolvida para as pessoas, ou seja, que causa uma estranheza. Os fãs, de repente, falam, pô, sempre você vai ver, tem
tem um disco que é o disco esquisito daquele artista, porque, na verdade, ele está meio que seguindo esse roteiro bitomaníaco, entendeu? Então, nós temos um disco meio estranho, maluco, uma bela hora, sabe, que vai experimentar, que vai tentar coisas, etc. Eu vejo, por exemplo, no caso dos Paralamas do Severino, como um disco de bastante experimentação que eles fizeram, e que tem coisas lindíssimas ali dentro, mas, ao mesmo tempo, coisas que na época bateram assim, né, tipo um choque em termos de sonoridade, de tudo aquilo que tinham ouvido do Paralamas. E isso tudo, eu acho que faz parte do caminho que eles acabaram trilhando, essa long and winding road, entendeu? Pela qual muitos artistas, né, foram seguindo exatamente essa cartilha. E é interessante porque não é uma cartilha que vai contar o final da banda, que vai contar o final da história. Na verdade, ele apenas mostra que depois dessas coisas todas, você depois encontra um novo caminho na qual você começa a compor de volta ao seu princípio, as suas ideias originais, só que com a experiência, né, com aquilo que você ganhou, com a sua vivência. E acho que isso tudo é um relato, na verdade, não só para o que acontece no Brasil, mas para o que acontece no mundo. Muitas bandas são influenciadas exatamente não só pela música, mas pela história. Elas vivem uma história parecida com o que os Beatles vivem. Beleza, tá aí, então. E olha, eu vou antes de vocês se despedirem, Baroni e Gouveia, eu quero fazer uma homenagem aqui a um cara que eu sei que foi uma das últimas gravações que ele fez, que o Edu gravou, né? A Feel Fine, né? Que é uma figura encantadora, quem conheceu, né? E eu conheci muito bem. Ele foi uma das últimas entrevistas, aliás, foi a última entrevista que ele deu na rádio, foi comigo aqui, o querido Gerry Adriani. Né? Então, a gente vai terminar aqui essa participação, né, de vocês, e a gente faz uma homenagem aqui, né? O Edu acho que concorda com o Gerry Adriani. Foi a última gravação do Gerry com vocês, Edu? Conta aí. A última gravação do Gerry com a gente na vida dele, né? Algo maluco, quando você perde uma pessoa e tem um dos motivos desse disco sair, não tenha dúvida, que é Gerry Adriani. Não podia ficar na gaveta alguma coisa que o Gerry tinha gravado pela última vez. A gente conversou isso muito com o Bruno. Legal. E conseguimos. Pois é. E a gente estava na rádio com ele lá falando, tocando violão, ele tocou violão, né? Cantamos as músicas, Raul Seixas, algumas coisas que ele ajudou a lançar. O Raul Seixas ele ajudou a lançar, que era um cara também, né, dessa época da Jovem Guarda. Na verdade, o movimento, tinha um programa, Jovem Guarda, tem que explicar sempre isso, né? E o movimento jovem, né, que se ampliou muito, e o Gerry era uma figura, foi uma figura importantíssima e tal. E muito querida. E muito querido. Eu estou falando porque eu tive também uma relação muito forte com ele, e foi a última entrevista também. Então, é legal a gente homenagear o Gerry Adriani ouvindo a Feel Fine, né? Essa música, e com a banda Clube Big Beatles. Um abração para vocês, Bruno e João. Vamos ficar, então, ouvindo o Gerry Adriani, hein? Que é legal essa homenagem. Lembrando... Valeu, galera. Essa grande figura. Muito obrigado. Gerry Adriani. Estar aqui. Até mais. Obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno. Valeu. Baby's good to me, you know she's happy as can be, you know she said so. I'm in love with her, I feel fine.
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com o Clube Big Beatles. Agora o nosso querido João Baroni Paralamas teve que sair da roda e o Bruno Gouveia também do Biquíni Cavadão saiu e a gente fez aqui essa homenagem ao Gerry Adriani, né? Que a influência, perguntei sobre a influência dos Beatles na música brasileira. Baroni e Bruno fizeram os seus comentários, né? E eu fiz essa homenagem ao querido Gerry Adriani, né? Agora eu queria saber do Edu e do Márcio, como é que vocês enxergam, vocês que estão há 31 anos, aí 26 anos da banda, tocando em Liverpool e tal, qual que é a influência na música brasileira que vocês sentem, somente na geração de hoje, por exemplo? O que você pode dizer? Edu, diga lá. Eu acho o seguinte, primeiro é bom a gente dar um desenho do Clube Beatles à banda. A gente nunca, em nenhum momento, quis fazer uma banda que fosse uma reprodução fiel, um xerox exatamente igual aos Beatles. Eu tenho muito respeito por bandas que conseguem isso. E eu vejo bandas do mundo inteiro, na Inglaterra, a gente roda em eventos, e gente que compra o mesmo equipamento, que bota a mesma afinação, que coloca a mesma corda, que usa o mesmo cabelo, que faz a mesma roupa, que faz plástica no nariz para parecer com o Ringo Starr. Tem de tudo um pouco. A gente toca Beatles. Com a sonoridade, o contrabaixo que Márcio usa, ele tem até briga de vez em quando com Hofner, mas hoje em dia a tecnologia, a capacidade de execução da sonora desses instrumentos não permite que você fique de olho na sonoridade dos anos 60. É lógico que a sonoridade dos anos 60 é uma referência para quem gosta de música, porque eles conseguiam milagres com captação de estúdios, com 4 canais, com 6 canais e discos maravilhosos que nos marcaram. Mas não é o caso da Big Beatles. A gente tem coloca elementos que sejam mais atuais, com leveza. Lógico que não é para destruir nada, não é para arrebentar absolutamente nada, mas o disco é uma prova disso. O projeto que a gente faz de receber, são 118 convidados ao longo de 12 anos. Então, por exemplo, quando você falou agora há pouco do Renato Barros, Renato já esteve aqui com a gente, ele e o Cid tocando Beatles. Então, a gente tem do som do Wagner Tiso no piano, fazendo uma coisa meio jazz de Beatles, com Beto Guedes, com o próprio Bruno, com o João e com um monte de gente que por aqui já passou, que não está no disco, né? Então, eu acho que vale a pena a gente primeiro aproveitar e dar uma pincelada, Colibri, do disco, porque o disco é, na verdade, um trabalho de estúdio ao longo de 10 anos. Fomos gravando aos poucos, cada dia gravava alguma coisa, bota na gaveta, depois conseguimos juntar tudo, mixar, masterizar e colocar nas plataformas digitais do Clube Big Beatles e seus sócios. Eu trouxe, se você me permitir, vou ler quem participa do disco, porque eu não sei nem... Tem uma lista gigante aqui. É legal, pode falar. Edgar Escandurra, do Ira, o Bruno Gouveia, do Biquíni, Andrés Kircher, do Sepultura, Dado Villa-Lobos, da Legião, Armandinho Macedo, da Cor do Som. Aí temos Ivan Lins, Evandro Mesquita, da Blitz, João Baroni, dos Paralamas, Flávio Venturini, Gerry Adriani, o Zé Renato, que agora o Boca terminou, né? O Léo Gandeman, e ainda temos a banda da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, porque a gente tem uma relação muito forte com a banda da Polícia Militar, que faz um trabalho social no Espírito Santo muito grande. Temos o Pete Best, o primeiro baterista dos Beatles, e Tony Sheridan. Um disco muito eclético, que cada um trouxe seu elemento. O Andreas trouxe a guitarra do heavy metal para dentro da música, cantando também e tocando. Então, Ivan Lins, a gente consegue botar uma levada meio bossa nova, meio Carlos Santana na música, cada um trazendo o seu elemento, trazendo a sua verdade, e a gente respeitando essas pessoas. Eu acho que o Clube Big Beatles, o disco e o projeto e a cara da banda é muito em função da gente não impor a esse cara, a esse convidado, você vai tocar Beatles. Não, você vai tocar o seu Beatles. Claro, como eu legal. tenho o meu, como você tem o seu, Colibri, como todos nós temos aquela música, aquela forma, aquele jeito. Ninguém toca igual Paul, ninguém canta igual Lennon. Quer dizer, as pessoas podem até tentar chegar perto desses caras, mas eles têm uma personalidade, uma colocação, uma presença que é impossível você chegar próximo. Então, você traz esse sujeito, traz essa música, traz essa musicalidade, essa composição para o seu universo, e ele ganha um corpo diferente.
ganha uma forma diferente de você trazer essa música. Essa sequência de filtro e de mistureba que a gente faz é que transforma o Clube Big Beatles em algo diferenciado lá fora, quando a gente se apresenta aí dos Beatles. Porque a gente não é Beatles, a gente toca Beatles com swing brasileiro. Exatamente. Falando em swing brasileiro, vamos ouvir agora essa canção que você falou com o Ivan Lins, né? Ivan Lins também tem o privilégio de conhecê-lo muito bem, e ele é bitomaníaco mesmo, ele conhece todas as músicas e tal. E vocês foram com ele lá para Liverpool. Conta como é que foi isso aí antes da gente ouvir Eleanor Rigby aqui com o Ivan, que tem uma pegada meio bossa nova, que também muda um pouco. Depois você vai falando um pouquinho antes da gente ouvir. Mas fala como é que foi essa experiência de vocês irem para Liverpool lá. E tem até uma foto dele lá, ele mandou para todo mundo, mandou para mim também. É bacana. Diga lá. Ivan, fomos almoçar junto, e aí ele reclamou que eu tinha ido para Liverpool levando o André Kircher. Ele perguntou se eu tinha alguma coisa contra ele. Falei, ciúme. Pô, você tá doido? Você não vai para lá, não, cara. Lá é uma roubada. Não tem carro, não tem camarim, não tem aguinha, não tem massagem, não tem toalha. Eu vou. Aí eu vou e foi. Fizemos em Liverpool uma meia dúzia de shows. O nome dele foi para o Tijolo, porque esse é um negócio muito interessante a gente falar, porque foi um pedido que eu fiz inicialmente em cima da presença do André Kircher. Lá na frente do Cavern Club tem o Muro da Fama, que tem uma estátua do John Lennon, e atrás vários tijolinhos, mais ou menos desse tamanho assim, com o nome das pessoas em baixo relevo, de grandes nomes que já tocaram dentro do Cavern Club. Aí você olha naquele muro, você vê Led Zeppelin, Pink Floyd, Freddie Mercury, Little Richard, Jimi Hendrix, Rolling Stones, Beatles, Stevie Wonder, Aretha Franklin. É um negócio muito louco. Então, eu pedi para que incluísse o nome do André Kircher nesse muro, e assim foi feito. Ele entrou, foi o primeiro brasileiro a entrar nesse Muro da Fama em frente ao Cavern Club. Depois, no ano seguinte, 2 anos depois, a presença do Ivan Lins, eu fiz a mesma solicitação e o nome do Ivan foi para esse muro. Essa versão tem uma história. Essa versão que nós fomos tocar no teatro chamado Empire, lá em Liverpool, um teatro para 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, e a gente foi abrir para o Gary Pacemakers. Só que a gente tinha 30 minutos e o show tinha que ser acústico, e para poder facilitar a equipe montar, e a gente muito nervoso. Como que a gente apresenta em 25 minutos de show, né? 20 minutos, como é que toca aí em 20 minutos e 30? Aí vamos fazer uma versão de Eleanor Rigby, e a gente preparou essa versão para esse show. A gente foi muito tenso para essa versão, porque era um teatro em que a gente ali não era a estrela do espetáculo, nós estávamos só fazendo a abertura para Gary Pacemakers, que é uma banda que chegou ao primeiro lugar, uma banda de Liverpool, chegou ao primeiro lugar na parada, tem uma certa notoriedade na música. Empresariada pelo Brian Epstein também? Também era empresariado pelo Brian Epstein. E aí a gente tocou. Quando começou a versão, o mal-estar era sentido por parte da plateia, porque eles não sabiam o que vinha. Aí começou Eleanor Rigby cantando, aí as pessoas... Quando entrou da metade para o final, assim, o clímax bossa nova, cara, as pessoas levantaram e aplaudiram. A gente se arrepia quando conta essa história, porque aí essa versão tinha que estar na voz. A gente guardou essa versão, e quando nós fomos a Liverpool com o Ivan, apresentamos essa versão para o Ivan, e ele topou, abraçou e cantou lá, e toda vez que ele cantava, ele chorava, a plateia chorava, todo mundo ficava nervoso. E Legal. Aí, quando a gente foi gravar o disco, não tinha outro jeito. Ivan, essa música desse jeito que a gente apresentou em Liverpool tem que ser na sua voz. Ele encarou e o resultado ficou muito bom, obrigado. Muito legal mesmo. E o Ivan tem uma loucura pelos Beatles também. E ele é gozado que quando ele estava cantando lá no Blue Note, né, tinha uma fila para receber os cumprimentos. Ele ia receber os cumprimentos. Tinha uma fila de personalidades lá que iam cumprimentá-lo. Um deles era o Paul McCartney. Né? Então, só isso. E aí, isso aí é engraçado, essa história, porque o Mário Manga, que é outro bitomaníaco aqui do Premeditando Break, aqui de São Paulo,
que aliás fez um trabalho sobre a ligação dos Beatles com a Tropicália recentemente, numa live, né? Também Beatlemania, ele reclamou com o Ivan, né? Falou, Ivan, ele tocava com o Ivan também um período. Fala, poxa, nesse dia que o Paul McCartney foi, eu não estava tocando, eu não estava em Nova York, você não tinha. Eu tinha saído da banda, estava fazendo outra coisa. Tá? E ele sempre reclama do Ivan disso. Aí estava lá, né? O cara estava lá na fila esperando o momento para cumprimentar o Paul McCartney. Imagina a emoção dele, né, também. Então vamos ouvir Eleanor Rigby com o Ivan Lins e o Clube Big Beatles. Roda! Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps and the job by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Socks all night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Look at all the
Estamos de volta aqui com o Clube Big Beatles, nós estamos aqui com o Edu Henning e o Márcio, a gente não deixa o Márcio falar, né? Também a gente fala pra caramba aqui, né, Márcio? Fala aí para você que é outra geração. Eu estou aprendendo, rapaz. Tá ótimo. Conta para você que é outra geração, como é que você vê Beatles hoje, contemporâneos, os contemporâneos, que é legal você que é mais jovem contar para o público como é que você vê a influência dos Beatles hoje. Então, eu acho o seguinte, a grandiosidade da obra dos Beatles, a gente acaba sentindo isso bem depois, né? Porque até as pessoas absorverem aquilo, né? A gente nota isso na linha histórica também, né? Da história da música, dos Beatles e tal, que posteriormente você vai ter bandas que vão refletir aquilo que foi executado anos antes, né? E hoje a gente acabou introspectando essa coisa, e isso flui de forma orgânica na música atual, né? Você consegue ouvir coisas novas acontecendo que tem muita influência de Beatles, sem que os caras não tenham necessariamente ouvido, né? Da maneira como a gente ouve, entendeu? Eu digo, né? De pesquisa, de tentar entender a obra mesmo, né? De degustar a obra, né? Então a coisa é tão grande dentro da obra dos Beatles que ela vai acontecendo de maneira, vai sendo permeado, sabe, a coisa. As pessoas vão absorvendo isso de forma que nem sentem que aconteceu. A gente nota isso bastante na música que acontece, principalmente no underground, né? Porque no mainstream coisa caminha para um lado comercial que a qualidade fica um pouco relegada, assim. A gente entende também os aspectos financeiros das coisas e tal, é absolutamente normal. Mas tem muita coisa boa acontecendo por baixo que a gente acaba não tendo acesso no âmbito gigantesco, né, de radiodifusão e tudo mais, e que tem muita influência dos Beatles, sim. É uma coisa muito interessante, é muito grande, sabe? Pensar sobre esse aspecto torna a obra ainda maior do que a gente já entende que seja. É muito interessante, muito bacana. Legal. Porque essa questão também tem dois caminhos, é a questão do resultado musical e da postura social. São dois caminhos completamente diferentes que eles trabalharam isso de forma única na história da música, né? Poucas bandas, alguns caras são muito icônicos nesse. Elvis foi assim, Sinatra foi assim, Nat King Cole foi assim, entendeu? Pessoas que tiveram suas vidas e seus posicionamentos pessoais muito influentes na sociedade, tanto quanto as músicas que produziram, entendeu? Como eu falei agora há pouco, que o Ney Matogrosso, quando eu vi o Ney Matogrosso pela primeira vez, ele foi impactante na minha questão corporal, sexual, musical, social. Aquilo teve uma importância na vida do brasileiro de forma muito, muito emblemática. É isso que acontecia a cada semana, com cada declaração, com cada entrevista, com cada posicionamento de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e o próprio Ringo Starr, que eram gente boa do grupo, né? E assim mesmo, qualquer coisa que eles falavam, qualquer roupa que vestiam, qualquer broche que pendurasse, qualquer chapéu que colocasse na cabeça, mudava a condição econômica e social do planeta. É uma coisa maluca isso, né? É muito louco mesmo. Agora, a gente falou do Pete Best, que você teve a oportunidade de trazê-lo aqui para o Brasil, né, para tocar em Vitória aí várias vezes e tal. Falamos com o João Baroni, né, da influência, né, da bateria, né, no caso do Ringo assumindo e tal. E eu queria saber do Márcio do contrabaixo, porque o Paul não era contrabaixista de origem, né? Então tinha um outro baixista que não tocava grande coisa. Aí o Paul teve que assumir o baixo. Eu queria que você falasse um pouquinho desse lado aí e também das linhas de baixo, que o Paul traz uma linha de baixo já criativa, né? No som, porque ele tocava violão, tocava guitarra e tal. Aí ele vai para o baixo e traz uma pegada bem diferente. Você que é do instrumento, Márcio, queria que você comentasse para nós, por favor. Então, essa questão do baixo dentro do universo Beatles assim, é muito interessante, é muito marcante na minha formação, porque você consegue dissociar o Paul do baixo também, embora os dois em conjunto sejam uma coisa absolutamente grandiosa, né? Mas o baixo do Paul canta
né? O baixo do Paul canta sozinho, entendeu? Então, se você ouve as linhas isoladas assim, da execução do Paul, você entende que parece que é um coração pulsante, né? O baixo do Paul é um coração que pulsa. E é importante que você fazer isso em conjunto com o que ele está cantando, a coisa fica gigantesca, né? E executar isso acaba sendo complexo. Quando Edu trouxe essa questão da gente não necessariamente fazermos releituras dos Beatles, mas tentar imprimir alguma coisa ali dentro, né? Não que seja possível agregar, tornar a obra ainda melhor. Eu acho que tem uma excelência muito grande na obra dos Beatles, né? Mas é importante, quando você traz alguma coisa ali nesse universo, e compreendendo essa questão de serem duas coisas que dissociadas também funcionam, né? O baixo do Paul funciona como um coração que pulsa separado, e a voz, a execução do próprio cantar do Paul ali junto, né? Em consonância com aquilo ali, é uma mistura fantástica, sabe? Sem dúvida, foi a minha primeira influência no contrabaixo, né? O Paul foi a minha primeira influência no contrabaixo, e foi uma das dificuldades maiores que eu tive também, para poder fazer essas coisas harmonizarem separadamente, né? E funcionarem juntas. É fantástico. E você acaba ouvindo o Paul hoje em dia com o mesmo sabor, sabe? Mesmo as obras novas, né? Mesmo as coisas novas que ele tem reinventado, você tem esse mesmo sabor acontecendo, né? É uma coisa impressionante, é impressionante. É verdade. Inclusive, no disco, a gente abre o disco com o Márcio cantando, né? Porque essa foi uma grande preocupação. Como é que abre um disco desse, como é que fecha um trabalho desse, né? E nós vamos fechar com o Márcio cantando, o Lady Madonna, né? Nós vamos fechar, certo? Sua ideia já pusemos aqui no roteiro imediatamente, certo? Agora, essa linha de... Ele tocava com palheta no começo, não é isso, Márcio? Sim, porque ele veio como guitarrista e tal, já fazia com palheta, né? Exato. E dá um outro sabor também, né? Também dá um outro sabor essa coisa. Outra pegada. E a gente aqui no Brasil, a gente via, né, o Paulo César Barros, irmão do Renato, que é um super baixista, né? Ele era um dos poucos que fazia a linha de baixo igual do Paul. Isso eu estou falando porque a molecada como eu, que ficava vendo o Renato e seus Blue Caps, né, reparava muito no Paulo César, né, tocando o baixo, que é um baixo invocado. Tem certas músicas que o baixo é bem invocado mesmo. Você pode explicar melhor que eu. Não, bastante complexo. Então, e o Paulo César, que é um super arranjador, tal, depois saiu do Renato e seus Blue Caps, irmão do Renato, ele tocava um baixo poderoso mesmo. Ele fazia aquelas linhas exatamente igual e com a qualidade que a gente via ao vivo lá, ficava impressionado. O Paulo César. Também o registro, então, aqui, mais uma vez, né, a gente lembrando o Renato e seus Blue Caps e o Paulo César Barros, grande contrabaixista que está aí firme e forte, né, da família. Fala aí, Edu, desculpe. Não, eu estava lembrando do instrumento, nem na forma de tocar, não. Estou falando do instrumento do Hofner, que é esse baixo violino que ele acabou abraçando, porque, como sendo canhoto, para ele era mais fácil virar e não ficava aquela ponta para baixo ou para cima da forma que invertia. E a gente tem aqui um baixista, tem um conhecedor de música aqui. A gente sabe que o Hofner não é o melhor contrabaixo do mundo, não é o melhor instrumento do mundo. Tem pelo menos mais uns 10 baixos de qualidade técnica de montagem. E hoje o Hofner, o contrabaixo Hofner, ele é tão icônico que se transformou num instrumento caro para a qualidade que ele entrega para as pessoas de volta, entendeu? E a cara do Paul McCartney, é a cara do Paul McCartney, é quase um logotipo deles. Qual que é o logotipo do Paul? É o baixo Hofner, né? Só porque ele botou a mão no baixo Hofner, ele tocou com o baixo, acabou, já virou um instrumento. Virou uma marca mesmo, né? Porque os outros, por exemplo, você pode ver, a bateria do Ringo tem uma marca do Ringo, tem, a Ludwig e tal, ele usou outros, tá? As guitarras, o John usou Rickenbacker, o outro usou Gretsch e tal, são marcas também, mas o baixo é só ele, né? Fica uma marca dele mesmo, é coisa incrível. Vamos ouvir o André, falando de guitarra, lembrei das guitarras, né? Guitarras, vocês podem falar também, Edu, das guitarras, né? Que o John Lennon, o pessoal fala, ele não tocava grande coisa de guitarra, tocava bem pra caramba, e era difícil acompanhar, né? Vai no All My Love lá fazer aquilo é difícil pra caramba. E o George também muito criativo, né? E tudo mais. E a gente tem a participação do Andreas Kisser, né? Tocando Get Back, ele faz uma versão
heavy metal, digamos assim, que é muito legal. Quer comentar alguma coisa, Edu e Márcio, antes da gente ouvir? Eu acho que o heavy metal foi os conhecedores do heavy metal apontam Helter Skelter como uma música que abre esse caminho, né? E a história do Helter Skelter é muito simples, né? Porque o The Who ali dava uma entrevista aos meninos do The Who que estavam fazendo o disco mais barulhento da história da música e que nunca ninguém ia chegar perto deles, e o Paul se incomodou com as declarações de Peter Townshend e Roger Daltrey e foi lá e preparou uma música mais barulhenta possível e impossível e botou Helter Skelter no álbum branco. E essa gravação de Helter Skelter, dizem os conhecedores do heavy metal, que foi o tapete de entrada para o estilo do heavy metal. Então, quando você traz o Andreas Kisser para tocar com a gente, o cara com o conhecimento dele, com o respeito que ele tem... Eu vi passagens de Andreas em Liverpool, cara, que eu vou te... a molecada inglesa seguindo a gente de loja em loja, que a gente foi comprar um case para ele botar uma guitarra, e os moleques iam ligando um para o outro, e cada loja que a gente ia, eles vão para a loja tal. Chegava lá, tinha uma tribo de heavy metal, pegar o toque, tirar fotografia com o André. Sepultura é muito forte também, fortíssimo, né? Impressionante isso. Então, e ao mesmo tempo, ele tinha recebido uma guitarra igual do George Harrison para tocar só no Cavern Club, uma preta e branca, igualzinha do Harrison. A empresa mandou para ele lá em Liverpool. Olha só que moral, hein, cara? Só para tocar no Cavern Club. Aí ele estava todo empolgado com essa semiacústica e a gente foi dar uma entrevista na Rádio BBC às 9 da manhã. A gente tinha que estar na Rádio BBC às 15 para as 9. E aí eu falei, André, então tá, amanhã então eu vou lá na entrevista. André, você não vai levantar 8h30 da manhã? Não, eu vou, cara. Eu estou com vocês. Quer dizer, para você ter uma ideia do profissionalismo do sujeito desse, né? O envolvimento com o projeto, né, Edu? Isso que é legal. E cara, essa diferença que transforma o cara num astro internacional ou num cara apenas conhecido em todo o Brasil, né? Que já é um fenômeno de ser apenas conhecido em todo o Brasil. Mas, Edu, você é gente boa, você se cerca de gente boa, né? O Bruno, que a gente ouviu aqui, o João Baroni, o Ivan, o saudoso Gerry Adriani, né? O Andreas Kisser, por isso, você tem também esse seu lado generoso e você atrai gente boa também. É isso, tá bom? Eu tive sorte de ser amigo desses caras, entendeu, compadre? Então... O Andreas mata pau nessa versão, ele bota as guitarras dele, ele rasga a voz dele, ele se entrega para a música dos Beatles, como poucos. Então vamos ouvir Get Back com Andreas Kisser e o Clube Big Beatles. Roda! Uau, uau, uau. Soon Arizona, for some California rise.
Estamos de volta aqui com o Crazy People, o Clube Big Beatles. Estamos aqui o Márcio Iger e o André Henning, que são as figuras do Big Beatles. Vamos falar dos outros componentes também da banda, hein, Edu? A gente não falou aqui. Tem o Dudu Rossi na bateria, Márcio no contrabaixo e voz, Dudu Rossi bateria, tem o Mark Fernandes teclado e guitarra e o Marcos Sucupira na guitarra e na voz também. Eu faço percussão, faço segunda voz, faço bagunça, toco a zona toda e a gente faz um grupo bacana. Isso é um quinteto que existe há 31 anos. 31 como eu já anos. disse, estamos em Vitória, Espírito Santo, estamos fora desse eixo que é São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, Curitiba. A gente está um pouco afastado, mas fazendo um trabalho muito constante e permanente, não só trabalho para criança, para comunidades carentes, recolhendo donativos de shows, fazendo trabalhos para pai, para recolher. Eu vou te dizer, nós fizemos uma temporada de um projeto que nós temos infantil há 2 anos, em que a entrada era material de limpeza básica para pai. Rapaz, e rodando o Espírito Santo, em cidades do Espírito Santo, tinha cidade que a gente deixava na portaria e entregava para pai, material de limpeza equivalente a 2 anos, rapaz. Que bom. E está precisando, né, o Edu, agora voltando ao nosso papo inicial, né, esse momento tão difícil da pandemia, está precisando cada vez mais gente passando fome, então tem que ter as cestas básicas, as campanhas são muito importantes, né, e os grupos, como vocês estão fazendo e outros, né, de ajudar as pessoas é fundamental nesse momento, né, de arrecadar. Fizemos uma live com a Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo, que teve a participação de Ivan Lins, que estava em Lisboa, Edgar Escandurra, André Kircher em São Paulo, Flavinho Venturini em Belo Horizonte. Nós, orquestra, nós juntamos 2.500 cestas básicas, R$70 mil em dinheiro, que foi tudo doado para instituições de caridade, para músicos com dificuldade. Então, a nossa parte a gente está sendo feita. Beleza. Agora, eu queria aproveitar e fazer um negócio que eu acho que não posso deixar passar batido, Colibri. Eu acho que você concorda comigo. Esses caras todos, nos últimos anos, nos últimos meses, nos entregaram, eu estou falando de todos os artistas em todos os segmentos, não importa qual seja o segmento, não importa o que você gosta, estou falando que todos esses caras nos entregaram na literatura, nas artes plásticas, na música, eles nos entregaram lives que amenizaram o nosso sofrimento. Verdade. Entregaram o que eles sabem fazer de melhor, que é a cultura, a arte. Eles usaram esse veículo de WhatsApp, de Instagram, lives que nos coloriram a vida nos últimos meses e que, sem essa turma, trabalhando de graça, sem receber um centavo, mas mostrando a sua cultura e a sua arte, como eles foram importantes, como eles estão sendo importantes para a gente. Independente do estilo musical, do samba ao rock and roll, do heavy metal à bossa nova, todos eles nos entregaram o melhor da música mundial e a gente curtiu muito isso. E eles estamos curtindo ainda, né? É muito legal. Agora, o Edu, aquela semana lá de Beatles, lá em Liverpool, não está rolando aí na pandemia. Parou? Teve o ano passado, esse ano vai ter? Fizemos ano passado, né, Márcio? Fizemos ano passado, fizemos online. Foi online, o ano passado, imagino. Foi online, fizemos o Chile ano passado também. Foi ano passado? Já perdi. Foi ano passado? Não, foi ano passado. Foi ano passado. Ano passado veio colado esse ano, né? Foi isso? Eu nem me lembro mais. A do Chile foi. Mas aquela que vai todo mundo para Liverpool, tem até grupos aqui que se reúnem aqui no Brasil de Beatlemaníacos que vão para lá, ficar aquela semana. Vocês já foram várias vezes e organizaram vários grupos, né, para irem lá e tal. Rolou o ano passado ou foi só virtual? Ano passado foi virtual. E esse ano tem perspectiva? Se não me engano, é em agosto, não é isso? Agosto. Sempre no último final de semana de agosto acontece o evento em Liverpool. Eles estão anunciando, né?
estão anunciando. Agora, ali eles têm duas realidades. Uma realidade é da Europa, que eu acho que até agosto a Europa vai poder se visitar, né? O alemão vai poder ir para a Inglaterra, o francês vai poder ir para a Inglaterra, o espanhol vai poder ir para a Inglaterra, mas eu não sei se o latino poderá ir para a Europa. Eu tenho minhas dúvidas, inclusive que os europeus poderão, né, porque está fechado ali com a Inglaterra, a coisa é diferente. Tá? Mas até agosto pode não ser sei, que a coisa pode mude. ser. Mas com certeza verdade. eu não vejo até agosto mudando para a gente de forma radical que me permita entrar no avião e descer em Liverpool. Para nós, eu acho que não vai rolar, né, em agosto. Então, pode ser virtual de novo, né? Certamente. É isso aí. Agora a gente está no finalzinho. Eu queria vocês que me dessem todas as indicações. Já está nas plataformas digitais o trabalho, né? O Clube Big Beatles e seus sócios, Deluxe, que é legal, 2021, que tem essas faixas todas, Lady Madonna, Why My Guitar Gentle Weeps, When I'm 64, Get Back, Ticket to Ride, Something, Eleanor Rigby, Drive My Car, Money, The Long and Wide Road, I Feel Fine, Norway Man, Come Together, She Loves You, My Bonnie no final, né, com o Pete Best cantando, e Yesterday com o Tony Sheridan, que inclusive ele faz umas brincadeirinhas, né, no meio da música, sexy, ele inventa uma letra ali, não sei se o Paul gostou da... Estamos nem aí, né? Eu mandei para o empresário do Paul. Não, mas como o Tony Sheridan ajudou eles, ele não vai reclamar, né? Pô, pelo amor de Deus, né? Suponho que não, né? Então a gente está para finalizar aqui. Eu ouvi agora o nosso querido Márcio cantando aí o Lady Madonna e a banda, né? Vocês executando essa música dos Beatles, né? O Lady Madonna. E eu queria que você falasse o que você quisesse aqui para como é que a gente entra em contato com o Clube Big Beatles, quais são os caminhos. Eu acho que @Clube Big Beatles Oficial no Instagram é o mais fácil. @Clube Big Beatles Oficial. Lembrando que o nosso clube é com BE, bem brasileirão mesmo. Clube Big Beatles Oficial. É fácil entrar em contato com a gente. Está no Facebook, Instagram, o Spotify também, o disco completo com 16 faixas que eu acabo de dizer aqui, estão lá, né, com toda essa participação de toda essa gente aí que exatamente o Edu explicou para a gente. Está na Apple Music, no Spotify, no YouTube, Twitter, é só entrar lá. E para conversar com você, quer falar sobre Beatles, fazer um debate, você, o Márcio, a rapaziada, qual é o caminho mais fácil? Também é o mesmo caminho. Manda lá um inboxzinho que a gente responde sim. A gente é tudo facinho. Molinho. Então, a gente estava conversando antes de começar o programa, né? Que as novidades aí que vão rolar, novidades, né? Que a minha mulher brinca assim, como é que pode ter novidade todo ano dos Beatles? Aí eu falei, tem. Né, os Beatlemaníacos sabem que tem. Então vai ter o Get Back, está previsto a lançar quando? Agora, do Peter Jackson? Previsão? Passou para novembro desse ano, outubro, né? Ainda não confirmaram a data, não. Já estava pronto para lançar no passado. Eles vão esperar o melhor momento possível, porque o interesse deles é cinema, né? O cinema que é o barato, né? Passar no cinema. Já teriam disponibilizado agora nas plataformas, mas não foi isso que eles fizeram, né? Provavelmente vai ser na plataforma Disney, pelo que eu estou sabendo. Porque tem uma conexão com o Peter Jackson e tal, e vai passar. Tem um livro também, né, do Get Back, um livro de fotografias que foram lançados. Vai sair um remix, como saiu dos outros álbuns históricos, do Let It Be, como foi feito pelo filho do George Martin. Eu acho que eles não estão anunciando algumas coisas justamente para não atrapalhar o foco principal, que é a remontagem de Get Back, de Let It Be, né? Pois é, qual que é a expectativa? Então, alguns críticos já estão dizendo que é uma versão suavizada, que o Paul McCartney porque sempre tem aquela fofoca, como o Baroni bem lembrou, né? Que olha só, uma versão mais suavizada do Let It Be, que pegou um pouco mal para o Paul, aí ele tá o que vocês acham? Eu adoro essas fofocas do final aquele momento que saiu aquele filme no final dos anos 60, todos os que gostavam dos Beatles estavam um tanto quanto machucados, decepcionados, preocupados. E lembrando bem que não é como é hoje, que você tem algo que sai, as redes sociais distribuem, né? Aquilo era a rede social dos Beatles, o cinema era a rede social da música dos anos 50 e 60, Elvis Presley e Sinatra, e os próprios eventos de rock que eram
Concerto para Bangladesh. Então, aquilo era muito impactante para todos nós que íamos ao cinema e tínhamos a oportunidade de assistir a música sendo mostrada de uma forma visual. Aquele vídeo que não tinha, aquele filme, que o Let It Be, que não tinha outra intenção de que não fosse dar um ponto final numa situação interna, acho eu que mostrou algo que não existia com tantas tintas vermelhas. Acho que existia um mal-estar deles, existia um final de história, mas existia entre eles, pelo tudo que você lê, um respeito mútuo, o respeito à música, o respeito à relação que eles criaram, a história que eles construíram. Então, o filme mostra só uma negatividade muito implícita dos Beatles, né? Acho que essa versão mostra, pelo que eu já vi de pedacinhos, os Beatles se respeitando no estúdio. É lógico que tem atrito. Nós aqui numa banda de pé de cachorro de Vitória, Espírito Santo, a gente tem atrito, tem alegria, tem dificuldade, vai para frente. Imagina você que mudou o mundo, você que tem a responsabilidade de tudo que você fala, que você aponta, que você veste, que você diz, tem uma relevância tão grande. Aquela pressão daqueles meninos que começaram com 17 anos de idade, que terminaram com a história com 27, antes dos 30 anos eles terminaram. É muito peso, cara. É muito peso e, ao mesmo tempo, muita responsabilidade. Eu acho que essa nova versão que vem amenizando, que eu peço que venha me trazendo os Beatles que eu gosto de ver. Eu não gosto de os Beatles de George Harrison recebendo o esporro de Paul McCartney, ou John Lennon falando alguma coisa atravessada para o Ringo Starr. Isso, eu tenho absoluta certeza que isso aconteceu diversas vezes. Mas eu, como admirador, eu quero ver os caras que mudaram o mundo ainda passando um pouquinho essa essência musical para mim. Eu espero que o vídeo traga isso. Eu posso. Não eu acho que vai ser mesmo, vai ser por aí mesmo, viu, Edu? Você tem razão. Pelo trailer, pelo que a gente já viu aí que o Peter Jackson apresentou, vai ser nesse clima mais solar mesmo, como disse o Baroni. Boa palavra, solar. É isso aí. E é curioso, né, que a gente está falando de uma. É curioso, não, é um negócio, é um fenômeno mesmo, né? Só para dizer, isso é um fenômeno. Uma banda que, se for contar rigorosamente, entre 8 e 10 anos ela durou. Porque nos 62, 70, por aí. Entre 8, para ser rigoroso, pode ser 8, mas vamos falar que começou antes, antes de gravarem, entre 8 e 10 anos, que mudou tudo, né, na música, e até hoje é ouvida e é reverenciada. Quer dizer, não é pouca coisa, né, que uma explosão. E até hoje se analisa, né, a obra desses caras, né, que é uma coisa também a pensar. Desculpa, né? Eu tive a oportunidade de dirigir o show do Paul McCartney. Ele foi diretor executivo do show do Paul McCartney aqui em Vitória. Rapaz, nós juntamos 33 mil pessoas, 33 mil pagantes no estádio de futebol, famílias, harmonia, uma coisa impressionante. Assim, nós não tivemos nenhuma ocorrência policial durante o evento, nenhum carro roubado, nenhuma pedra jogada, nenhum tiro dado, nenhum tapa na cara, nada, porque as pessoas estavam ali para ouvir Paul McCartney. Então, eu acho que esse reflexo de Paul McCartney, ainda fazendo o que ele faz hoje, com a idade que ele tem, seria uma necessidade de fazer o que ele faz, ainda se juntando com músicos maravilhosos e fazendo coisas diferentes e botando multidões na frente dele, é o reflexo de uma história que nós precisamos aprender. Guardar. E até hoje é referência, não é pouca coisa. E a banda que ele está tocando hoje tem mais tempo tocando com eles do que com os Beatles, se for pensar bem, né? Pensar bem, não é só contar o tempo. E o nosso querido Márcio sumiu, gente. O Márcio sumiu, a gente está no finalzinho. Então, você fala um pouquinho dessa música Lady Madonna que a gente vai ouvir, né? O Edu, agradecendo ao Márcio, que sumiu, o João Baroni, o Bruno Gouveia, né, que participaram aqui do papo tão gostoso, e a gente vai terminar com Lady Madonna com o Márcio. Só que agora que ele ia cantar, ele sumiu, mas tudo bem. Fala aí, Edu. Eu quero agradecer por esse espaço, por nos permitir contar um pouco de uma história de uma banda que faz música dos Beatles, numa cidade como Vitória, Espírito Santo, que a gente tem
o prazer de ter uma história de 31 anos, de 26 anos de Liverpool, discos gravados no Cavern Club, ao vivo, em Abbey Road, no Estúdio 2, e agora tendo essa oportunidade de tirar da gaveta um trabalho de quase 10 anos, que é a Clube Big Beatles e seus sócios, e cada faixa um convidado, cada convidado contando a sua história, e que a gente conseguiu botar para funcionar. Talvez saia físico também, a gente está esperando passar essa pandemia. Precisa ver um vinil, precisa sair um vinil, né? Precisa sair um vinil também. Com certeza. Com aquele encarte, com tudo certinho, com toda a ficha técnica, isso tem que sair. Márcio voltou aí. Márcio voltou para falar do Lady Madonna, que a gente vai ouvir agora no finalzinho do programa. Ajeita a câmera aí, Márcio, você está de ponta cabeça aqui, ajeita para nós. Aê, espera aí, gente. Aê, perfeitamente. Está o baixo do Márcio lá no fundo, que o pessoal do YouTube está vendo. Maravilhosamente bem essa versão de Lady Madonna. Eu gostaria que você falasse. Márcio, a gente, quando terminou, a gente aplaudiu o Márcio, que ele canta com a leveza de Paul McCartney. Sem sacanagem, não tô puxando o saco do amigo, não. Você vai ouvir, você vai ver. Márcio. Edu, você é meu amigo, Edu. Não faz isso, que eu não é complicado. Valeu, então, obrigado. Depois a gente acerta, tá bom? Tá bom. Ô, Márcio, quiser falar alguma coisa agora no finalzinho, a gente vai ouvir o Lady Madonna com você tocando aí e o Clube Big Beatles, e a gente vai encerrar desejando saúde para vocês, mas fica à vontade para falar, por favor. Então, essa música, na verdade, é um presente, né? Assim, ter a oportunidade de cantar, colocar essa música num disco com esse monte de fera, a gente acabar participando disso é uma coisa fantástica. Essa música eu sou bitomaníaco, mas eu sou Paul maníaco ainda mais, né? Então eu gosto muito do Paul, assim, é uma grande influência para mim, assim, poder externar isso nessa canção belíssima. Eu não tenho muito o que falar de Lady Madonna, não tem como, né? A gente acaba chovendo no molhado aqui. Eu acho que é mais escutar mesmo, viu, Colibri? Te agradecer demais aí pela oportunidade. E você conheceu o Paul? O Edu te fez Vocês se conheceram? Tem foto junto com o Paul, tudo ou não? Então, eu brinco o seguinte, eu entrei um pouco depois do encontro da banda com o Paul, assim, eu tô no Clube Big Beatles, já vai fazer 5 anos, né? E eu entrei um pouco depois e a gente tinha um painel no palco com o Paul e a banda, né? E como eu tinha entrado, eu não estava no painel. Eu falava sempre que eu tinha tirado a foto. Eu tirei a foto. Então o Edu está te devendo o encontro com o Paul agora, que está para completar, certo? Fica combinado assim. Ele sabe a cobrança. Gente, abração virtual para vocês. Obrigado, todos. Meu querido. Márcio, dá aqui o abraço virtual. Faz assim. Um abraço para você, para o seu saúde para vocês aí e tal. E boa sorte aí no Clube Big Beatles, esse disco que está aí no streaming aí, que são quantas faixas? 16 faixas, né? 2 bônus, e muito legal mesmo, e parabéns para vocês e até a próxima. Saúde. Obrigado, tchau. Meu querido, você também. Com Deus. Tchau. Valeu, tchau.